Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje é dia de mensagem da semana aqui no canal. Lembrando que essa mensagem é realizada de forma intuitiva com auxílio de cartas de tarô. Além disso, ela é uma mensagem geral que pode ressoar ou não com você. Vamos começar? Antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem com quem também pode fazer sentido essa mensagem e se ressoar com vocês, por favor, comentem aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Vamos lá. A primeira carta que eu tirei é o 7 de ouros. Essa carta fala pra gente avaliar os nossos esforços e ajustar a nossa estratégia. Então, podem perceber que na carta ele está olhando para o que ele plantou e de certa forma está um pouco cabisbaixo, né? Então, é bem importante a gente ter paciência para a gente não se frustrar com o que a gente está fazendo, porque muitas vezes a gente quer resultados imediatos, então a gente tem que dar tempo ao tempo para as coisas realmente crescerem, terem um resultado que a gente espera e principalmente vamos planejar e avaliar o que realmente está funcionando e o que a gente precisa mudar. A segunda carta é o julgamento. Essa carta fala pra gente refletir sobre as nossas ações e principalmente aprender com elas. Então é uma carta que vai falando sobre reflexões, sobre um certo chamado para reavaliar o que a gente está fazendo de certo e de errado. Então ela já vem falando a mesma coisa que o 7 de ouros, para a gente repensar, avaliar e melhorar nossas estratégias. Então tem algumas coisas que a gente vai precisar colocar, até, por exemplo, sou uma pessoa muito visual, eu preciso escrever as coisas que eu estou planejando para enxergar elas melhor. Tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa falar, até falar com algum amigo. Enfim, expresse as suas ideias para que elas possam trazer o que precisa ser mudado. Então, às vezes é um pouquinho mais fácil para alguns entender, para outros é um pouquinho mais difícil, mas com o esforço a gente consegue todo mundo melhorar isso. A próxima carta é o 6 de espadas. E essa carta ela fala que a gente está numa transição, está numa mudança, talvez até uma superação. Então, a gente precisa deixar para trás o que não ressoa mais com a gente e seguir em frente com confiança. Então, é bem interessante essas três primeiras cartas, para a gente entender que tudo tem o seu tempo, reavaliar, melhorar nossa estratégia e vai ter nova chance de renascimento, novas jornadas, uma mudança aí na nossa semana, na nossa vida e principalmente mudança de pensamento, mudanças energéticas. A próxima carta é o 3 de espadas. E para muitos essa carta ela fala sobre traição, tristeza, luto, até uma certa perda, mas o principal, ela fala pra gente não ter medo de enfrentar o sofrimento, porque a gente sempre aprende alguma lição com ele. Então, a carta do 3 de espadas está falando justamente que talvez nessa reflexão que a gente precisa fazer, a gente vai se dar conta que a gente estava indo num caminho totalmente errado, ou pior, que a gente estava feliz com esse caminho, estava já caminhando, ingressando nessa jornada, mas ela não faz mais sentido pra gente, então a gente vai ter que mudar. Então, talvez a gente vai ter uma tristeza essa semana, que a gente vai enxergar que faz parte sair do que a gente tinha esperado, do que a gente tinha planejado. Por isso a mudança de estratégia essa semana vai ser bem importante. A próxima carta é o 10 de ouros. Como vocês podem ver, várias moedinhas. O 10 de ouros, ele fala que a segurança e a estabilidade financeira estão ao nosso alcance. Então, ao rever as nossas ações, refletir, mudar a nossa estratégia,
tem muito sucesso, tem muita riqueza pela frente. Então a abundância está e a prosperidade estão ao nosso lado nessa nova jornada. E a próxima carta é o 5 de copas. 5 de copas, ele fala que a gente tem que aprender com a dor, assim como o 3 de espadas, mas principalmente não permitir que a dor nos impeça de ir para frente. Então essas duas cartas, elas estão falando justamente sobre perda, arrependimento, decepção, tristeza, mas que quando a gente perceber que às vezes perder é ganhar em outros pontos, dar um passo para trás é importante para depois a gente dar 2, 3 para frente, a abundância estará vindo em nossa direção. A próxima carta é a Rainha de Ouros, então também ouros. E ela fala que a prosperidade material e emocional, elas estão também ao nosso alcance. Então, além das questões financeiras, materiais, a gente também vai conseguir tirar um peso dos nossos ombros, de certa forma, porque ao rever e sentir essa tristeza, essas decepções, mudando de estratégia, talvez a gente se sinta leve justamente para seguir a nossa jornada, o caminho que a gente precisa seguir. Então, praticidade, generosidade, como é que é a outra palavra? Prosperidade no geral. Daqui a pouco aparece outra palavra, mas é isso que a Rainha de Ouros está falando pra gente. A próxima carta é o Valete de Copas. E ela fala pra gente manter o coração aberto para receber e expressar o amor. E então, quando a gente tá nessa energia boa, né, que é o amor, a gente tem mais criatividade, receptividade e principalmente a gente se abre para novas oportunidades. Isso é extremamente importante para a gente, ao enxergar o caminho que a gente está deixando para trás, ver que tem outros muitos caminhos que podem nos fazer muito mais felizes, trazer a abundância que a gente está precisando. E por último, a carta do mundo. Conclusões. Celebre as conquistas e prepare-se para uma nova jornada. Então, realmente é uma semana que a gente vai olhar para trás, vai enxergar o que a gente está fazendo e já vai se direcionar para um futuro muito melhor. Então, a gente vai concluir ações, pensamentos, talvez até alguma mentalidade da nossa família, uma mentalidade que a gente estava plantando, né? A gente vai realmente cortar o mal pela raiz e aí prosperar, plantar um novo caminho que vai ser muito abundante. Então essa foi a mensagem da semana. Espero que ela tenha ressoado com vocês. Espero que essa semana seja realmente de muitas mudanças para todos nós e que ao final dessa semana a maioria ou todos nós possamos ter mudado pelo menos algumas mentalidades, não apenas atitudes, ou plantar uma pequena sementinha para já ir trilhando essa nova jornada. Então, comentem aqui embaixo se fez sentido para vocês, curtam esse vídeo, vou ficar muito feliz, se inscrevam no canal e compartilhem com quem também vai fazer sentido. Até a próxima semana!